Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 30 de março de 2023. Rodada extremamente curta com apenas 2 jogos e desses 2 jogos que a gente vai ter, 4 times. Desses 4 times, 3 times que estão pouquíssimo interessados nessa sequência aí, né, de temporada regular e já estão com a cabeça lá nos playoffs. Porém, a gente decidiu trazer, né, as nossas análises para vocês, porque além de alertar vocês sobre essas questões de que de fato vem sendo perigoso apostar na NBA nesse momento, a gente também tem a função aqui de tirar leite de pedra e tentar encontrar algo que possa ser lucrativo dentro desses jogos. É isso que a gente vai passar para vocês hoje, mas sempre com aquele recado dos últimos jogos de tomar extremo cuidado. Repito, alguns times estão classificados ou não tem pelo que brigar. Então, necessariamente, eles estão fugindo muito do seu padrão e por mais que eu sempre diga para vocês investirem nos números e estatísticas, porque a médio e longo prazo você sempre será lucrativo, nesse momento os números e as estatísticas estão sendo completamente desnivelados ou então distorcidos, porque alguns times não estão levando a sério, estão mudando sua característica ou então estão se dedicando menos defensivamente ou ofensivamente do que no padrão, mas sim, a gente trouxe os nossos palpites hoje para vocês. Então bora falar primeiramente de Milwaukee Bucks e Boston Celtics, mas antes pessoal, meta de 200 likes pro vídeo de hoje, clica no botão de joinha, se inscreve no canal se não é inscrito e o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, tá ainda mais barato, R$19,90 para quem ficar aqui hoje com a gente no sexta de trade para esses 2 jogos do dia 30 de março, promoção especial, porque a gente sabe que a galera não costuma acompanhar essas rodadas esvaziadas e para quem veio aqui continuar prestigiando o nosso trabalho, fica esse precinho especial para vocês conhecerem no primeiro mês o nosso grupo VIP, sempre com palpites baseados em números e estatísticas, além de um conteúdo extra e um conteúdo extremamente especial que a gente está preparando para vocês para os playoffs. Beleza? Então bora aqui começar com Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Para esse jogo a gente pretende trabalhar com a linha de pontos. Giannis Antetokounmpo esteve de fora do jogo contra o Detroit Pistons, mas esteve de volta do jogo contra o Indiana Pacers. E hoje o Milwaukee Bucks pode vir completo, ou pelo menos com seus principais jogadores à disposição e seus 5 titulares. Grayson Allen, Chris Middleton, Brook Lopes, Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo encarando ali um Boston Celtics que pelo menos seus principais jogadores ofensivos estão todos à disposição. Robert Williams é dúvida para hoje, mas como a gente pretende trabalhar em um acima de, caso ele não jogue, a gente tem um cenário extremamente interessante. Esse jogo aqui poderia servir como um teste para 2 equipes que são favoritas ao título da Conferência Leste. Se encarar e se enfrentar nesse momento seria extremamente interessante para você já ensaiar algumas jogadas e pensar o que pode ser a respeito do seu futuro e um possível encontro de playoff. Mas arriscar a saúde de seus jogadores não é a melhor coisa a se fazer em um jogo que não vale praticamente nada. Boston Celtics até sonha razoavelmente em adquirir a primeira colocação da Conferência Leste para ter mais mando de quadra, mas vamos combinar, tirar 3 vitórias ali, né, do Milwaukee Bucks parece muito complicado. Se hoje eles perderem, aí praticamente esquece. Mas pelo menos se manter na segunda colocação pode ser interessante para eles, enquanto que o Milwaukee Bucks busca esse tão sonhado mando de quadra e a primeira colocação do leste para poder ter uma vida mais tranquila nos playoffs e adversários em teoria mais fracos. Porém, se os 2 times perderem, no fim das contas, tanto faz. Mas a gente também pode destacar que isso possa significar talvez uma falta de comprometimento defensivo dessas 2 equipes, já que entrar em dividida e ficar saltando para tentar distribuir tocos pode ser extremamente prejudicial para a saúde dos seus principais jogadores. Em um esporte com 5 em quadra, você perder um titular pode fazer muita diferença. Então, meu palpite para essa partida vai ser acima de 230,5 pontos para essa partida. Se você quiser se arriscar em uma linha um pouquinho maior, lembrando que os jogos estão fugindo do padrão, então, já que são poucas opções, e já que a gente está indicando para vocês colocarem um valor baixo nas apostas das partidas mais recentes aí da NBA, talvez buscar uma linha ali um pouco superior possa ser interessante, mas o fato é que eu acho que teremos um jogo bem pontuado. Mas por que eu acredito que esse jogo vai ser acima de? Bom, nos últimos 10 jogos do Milwaukee Bucks a gente teve uma média aí, né, de mais de 240 pontos nas partidas das quais essa equipe esteve envolvida. E se a gente for fazer um recorte ainda mais curto dos últimos 4 jogos especificamente, a gente vai ter uma média ainda maior. A gente tem uma média de 131,3 pontos feitos pelo Milwaukee Bucks e 124,5 sofridos, o que dá uma média de mais de 255 pontos nos jogos dos quais eles estiveram envolvidos. Os 2 confrontos que eles tiveram em único nessa temporada contra o Boston Celtics, a gente teve uma média de mais de 255 pontos também, apesar da gente ter uma dessas partidas com prorrogação. Porém, é um número extremamente alto, que faz algum sentido para a gente poder trabalhar com esse acima de, principalmente porque o Boston Celtics nos últimos
10 jogos pontuaram muito bem, uma média de 120,5 pontos, e porque os jogos do Milwaukee Bucks vêm sendo muito rápidos, com muitas posses de bola, e por mais que eles venham defendendo bem, eles não conseguem defender o perímetro. Então, quando eles encaram times, né, que são bons nas bolas de 3, geralmente seus jogos vêm sendo bem pontuados. Foi isso que aconteceu contra o Utah Jazz, contra o Indiana e contra o Denver, que por mais que não seja um time assim com tanto volume nas bolas triplas, é um time que tem uma boa eficiência nessa categoria. Então a gente tem aqui histórico recente do Milwaukee Bucks favorável, do Boston e dos confrontos diretos também, mas a gente também precisa destacar para vocês a questão do aproveitamento defensivo do Milwaukee Bucks, que, como eu disse, nos últimos 10 jogos foram o terceiro time que mais sofreram bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Se a gente for fazer um recorte do Boston Celtics, mais especificamente do último jogo contra o Washington Wizards, eles mostraram nenhum interesse em se defender, eles que eram a segunda melhor defesa do mês, ou a melhor se eu não me engano, acabaram sofrendo muitos pontos para um dos 10 piores ataques da liga, então não ficaria surpreso se hoje eles sofressem um pouquinho mais com o Milwaukee Bucks. A gente tá falando de 2 dos 5 melhores ataques dos últimos 10 jogos, sendo o Boston o segundo, e mais do que isso, a gente tá falando, repito, do Milwaukee Bucks que jogou no ritmo mais rápido da NBA nesse período, ou seja, muitas posses de bola por minuto porque eles gastaram pouco o relógio, e mesmo que seus adversários estivessem encarando uma boa defesa, pelo volume e o número alto de arremessos acabaram ultrapassando essa linha de pontuação. Então, considerando que o Boston Celtics é um dos melhores times no território triplo e que o Milwaukee Bucks vem sofrendo muito com isso, né? São 2 dos 4 times com mais bolas de 3 por jogo na NBA. Eu acredito sim um jogo acima de 230,5 pontos totais é o meu palpite para essa partida, pagando em torno de 50. Vamos aqui pro nosso próximo palpite, mas antes, pessoal, já deixaram seu like? A meta é de 200 likes. Hoje, por mais que a gente tenha poucos jogos, a gente vai falar, como sempre, falar pra caramba, que a gente sempre fala aqui, mas porque a gente sempre tenta trazer muitos números e também argumentações para vocês validem as entradas que a gente tá indicando. Mas vocês têm todo o direito de discordar. Antes de seguir aqui o nosso vídeo, vocês já devem ter percebido, a Stake.com é a nossa nova parceira, o link dele está aqui na descrição, com uma mega promoção para vocês aproveitarem. Mas antes de vocês conferirem essa promoção, fica aqui o nosso recado de alguns benefícios que você pode encontrar na Stake, além de odds incríveis. Vocês também podem acompanhar os jogos da NBA em tempo real com imagem, áudio e vídeo, que é muito interessante. E outra coisa, ontem a gente indicou para vocês um acima de 24,5 pontos do Mikal Bridges, que bateu, mas que era uma linha que você só conseguia encontrar aqui no construtor de apostas deles, onde eles permitem que você selecione o jogador e, mais do que isso, você regule as linhas dele, tanto de ponto quanto assistências, rebotes e coisas do tipo, até ficar do seu agrado. Por exemplo, a maioria das casas de apostas esportivas só te oferece uma linha de 9,5 na pontuação do Grayson Allen, mas aqui você pode regular de 1 em 1, o que é muito interessante, ao mesmo tempo em que você confere as linhas sendo ajustadas de acordo com o seu gosto e com as probabilidades que você acredita que façam mais sentido. A Stake, como eu disse, está com uma mega promoção e o link aqui na descrição para essa abertura da nossa parceria, onde você pode ter uma aposta garantida. E como é que isso funciona? Se o seu palpite estiver errado, a Stake vai reembolsar você no valor entre 50 e 150 reais, com uma odd mínima de 1,70, válido para sua primeira aposta simples, todo o valor que você perder, caso você perca. Então acessem aqui, façam o cadastro de vocês, conheçam, se arrisquem e, mais do que isso, fiquem tranquilos, porque, como eu disse, eles vão devolver esse valor se você perder. As regras estão lá no site, dê uma conferida antes de fazer qualquer depósito, lembrando que esse é um site para maiores de 18 anos também. Bora seguir aqui com o nosso próximo palpite entre Denver e New Orleans Pelicans. A gente vai trabalhar com acima de 0,5 bolas de 3 do Nikola Jokic. O Nikola Jokic nos últimos 10 jogos contra o Jonas Valanciunas conseguiu superar essa linha de acima de 0,5 bolas de 3 em 90% das partidas. Tem uma média de 1,8 bolas de 3 feitas por jogo contra esse adversário, e que, se a gente for reduzir esse recorte para os últimos 5 confrontos diretos entre Jonas Valanciunas e Nikola Jokic, ele tem uma média de 2 bolas triplas por jogo, com aproveitamento aí acima de 50% no território triplo. E por que isso faz sentido? Bom, primeiramente, o Nikola Jokic é um jogador que sabe trabalhar no perímetro. E quando ele encara ali, né, alguns defensores, alguns pivôs com a função de marcá-lo, que são mais lentos, menos móveis e que tem dificuldade de fazer essa perseguição no perímetro, geralmente ele se sai muito bem. Não à toa, o New Orleans Pelicans é o 6º time que mais cede bolas de 3 por jogo para pivôs, cedendo ali, né, 0,97 bolas triplas por jogo para jogadores dessa posição. A gente sabe que, apesar do Nikola Jokic não ter tanto volume, ele tem um aproveitamento muito bom nesse tipo de arremesso e um volume que aumenta muito quando ele encara esses adversários um pouco mais pesados, digamos assim. O Jonas Valanciunas deve tomar conta ali do setor do garrafão do New Orleans Pelicans, porque eles não têm outra opção, mas ele pode prejudicar bastante esse time dos Pelicans, que deve ver
o Nikola Jokic brilhar ali do perímetro, armando as jogadas, pontuando no território triplo e mais do que isso, sendo um pesadelo pro Jonas Valanciunas. Por isso a gente fez esse recorte nos confrontos diretos. Essa é uma linha muito baixa, que geralmente a gente encontra ali pagando pelo menos 1,47 para o Nikola Jokic, e que mais do que isso, tendo em vista esse contexto de que os times estão um pouco que cagando para os jogos, dá para acreditar que Jokic vai se arriscar um pouco fora da sua zona de conforto, da zona de combate, que é ali, né, embaixo do garrafão, onde geralmente ele leva muitas tapas, arrisca mais a sua integridade física em relação a ficar saltando, né, e cair de mau jeito na hora de confrontar ou receber algum toco ou tipo de tentativa de bloqueio. Então eu acho que a gente tem ainda mais motivos para acreditar que ele vai trabalhar bem do perímetro, longe ali, né, da zona de guerra. Então eu acredito em duas coisas para essa rodada de hoje: acima de 230,5 pontos totais no jogo entre Bucks e Boston, e acima de 0,5 bola de 3 do Nikola Jokic. Esses foram os meus palpites para hoje. Lembrando que vai ter conteúdo extra lá no nosso grupo VIP, tá aqui do lado menor preço do mercado com uma mega promoção somente hoje, e o link da Stake tá aí na descrição para vocês aproveitarem, concordarem, discordarem das nossas opiniões, mas também aí embaixo para poder dizerem se vocês acham que vale a pena ainda investir na NBA nas próximas rodadas. Eu tomaria muito cuidado, e mais do que isso, trago esse vídeo aqui para vocês, para além de tentar tirar leite de pedra e deixar o sinal de alerta, vamos economizar, vamos com calma, porque de fato tá bem complicado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!